Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Joyce, acredito eu que alguns de vocês se recordem já de mim, né? Eu estive presente, então, em uma das aulas do professor Vinícius, acompanhando, na disciplina de História. Infelizmente, por causa da pandemia, eu dei uma pausa, mas agora, então, estou retornando com práticas, do meu estágio. Esses conteúdos, então, eles vão acontecer no mês de agosto, eles serão apresentados no mês de agosto, em 4 encontros, e foram selecionados, então, pelo professor Vinícius. Peço desculpa de antemão se, tiver algum ruído de fundo. Um dos primeiros, então, conteúdos que eu vou trazer para vocês seria, então, os povos pré-colombianos, e acredito eu, que vocês já tenham visto esse conteúdo, então é mais um lembrete, de como essas civilizações, essas grandes civilizações são importantes. Trago, então, os maias, astecas e incas. Os maias, então, eles estão na parte central ali, na América Central, em verde. Os astecas, eles ainda pegam uma parte, do sul da América do Norte e América Central. E os incas é toda aquela faixa litorânea pertinho do Brasil ali, onde a gente conhece hoje como Montanha dos Andes ali, enfim, toda aquela faixa litorânea em azul. Trago aqui novamente, então, um pouco sobre a localização deles, os astecas, então, eu coloquei como cidade atual do México, mas não necessariamente, porque os maias também estavam ali, São duas civilizações em épocas diferentes, mas que ocuparam quase o mesmo local. Os maias, então, na atual Guatemala, parte do México, Honduras e El Salvador. Esse mapinha que está aqui do meu lado, ele é dos povos astecas, mas os maias já estão logo abaixo de mim aqui. Os incas, então, eles, estão naquela grande faixa litorânea, que a gente viu perto do Brasil, e ela compreende, então, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Como eu disse antes, são grandes civilizações, grandes impérios, e então essa civilização que eu vou trazer para vocês, que é a dos astecas, ela se organizava em pequenas cidades, confederação de cidades, tendo uma capital onde morava o imperador, que seria a mais importante, e outras diversas cidades, que eram como eles se organizavam. Esse imperador, então, ele tinha poder ilimitado, mas ele contava, então, com o apoio de uma camada muito influente, uma camada que estava abaixo da dele, que seriam, então, os sacerdotes e os guerreiros. No texto que eu disponibilizei para vocês, lá eu apresento um tipo de pirâmide para vocês mais ou menos associarem como se organizavam esses povos. Tinham, então, também artesãos, agricultores, tinham também a camada de escravos, que é a mais inferior. Esses escravos eu trago para vocês que eram escravos de guerra, ou então escravos que tinham dívidas. E esses escravos é uma escravidão totalmente diferente do que a gente conhece como a africana, Na escravidão africana, os negros eles não têm direitos algum, eles vão continuar sempre sendo escravos, Então, eles não têm direito algum e não têm bens algum, E aqui já nessa escravidão acontece algo diferente. Esses escravos, eles podem sim ter bens e eles podem sim ascender socialmente, eles podem subir naquela pirâmide, nas camadas sociais. Um dos métodos que eu trago aqui para vocês para eles ascenderem socialmente seria através da guerra, que os astecas são um povo que eles valorizavam muito a guerra. Então, a partir disso, as camadas iam se ascendendo, socialmente. E a partir da bravura, eles poderiam então conquistar títulos, terras, enfim, várias coisas que não acontecem na escravidão africana. Essas grandes cidades então precisavam de um método para se comunicar e também para trocar seus produtos, não é mesmo? E aí a partir disso tem uma influência que a gente vê ainda hoje na nossa sociedade, que seria o uso do cacau. Para eles lá, era a bebida dos deuses. Hoje em dia ainda tem gente que diz, que é uma bebida dos deuses, o chocolate, Então tem muita influência dessas antigas civilizações para o hoje. Os astecas também eles se dedicavam muito aos estudos, Porque para a agricultura, aqueles que moram no interior, assim como eu, a gente entende um pouco que para a agricultura é muito importante entender de outras coisas também, assim como os ciclos da lua, as trajetórias do sol. E os astecas eles compreendiam muito bem isso, E buscavam compreender
porque eles precisavam saber quando tinha uma enchente, né, ou coisas do tipo. Os astecas, então, eles tinham também um método, né, na religião deles, que seria incorporar outras religiões. Seria, então, digamos assim, peguei é uma palavra chula, mas é mais fácil para entender, que eles pegavam outros deuses de outras, né, sociedades para eles. E aí eles ofereciam esses deuses também sacrifícios humanos, né. Aqui eu trago, então, uma segunda civilização, que é aquela que eu trouxe para vocês, que é a maior civilização, né? O maior império, porque, como vocês podem ver, é uma grande faixa litorânea, né? Ali eles têm Cusco como a capital, né? E eles tinham que ter... A gente sabe que quando a gente tem uma coisa muito importante, a gente pensa em proteger ela, né? De diversas maneiras. E esse império, ele precisava de proteção, ele precisava de comunicação, de troca. Então, os incas, eles trabalharam muito em cima disso, né? Muito a favor do império, também para se proteger de outros povos, né? Que outros povos viviam, né? E eles também viviam em constante conflito, né? Eles também eram considerados como filhos do sol, né? A gente ouve um pouco a associação sobre os incas como filhos do sol. Se dividiam então em províncias, e essas províncias elas tinham grandes senhores dominando elas, né? Era preciso alguém que controlasse cada região, porque senão não teria como, né, se proteger de invasores. Eles tinham rede eficiente de estradas, de comunicação, né? E essas estradas ali, eu coloquei que contam com mais de 40 mil quilômetros, né? Uma extensão muito grande. Eles tinham, então, o serviço de correio, que acontecia mais ou menos, então, a partir de mensageiros, né? Que circulavam, né? E levavam informações. Eles tinham também grandes fortalezas, né? Essas fortalezas eram feitas de pedra, então imaginam quantos anos eles não levaram para construir, né? E realmente proteger esse império. Eles se dividiam então em clãs, ali eu trago para vocês, e esses clãs tinham centenas de pessoas com laços, né, de parentesco. Tinha o Inca, o chefe supremo, e eles se organizavam. A gente pode trazer a ideia da pirâmide dos astecas aqui para os incas também, né? Porque eles tinham, então, na camada superior, os nobres, que eram sacerdotes, militares, políticos. Depois vinham o povo, que seriam os agricultores, artesãos. Depois servos, escravos, por último, né? Os incas, então, na agricultura, eles tinham, então, como principal milho a batata. Mas se vocês forem ver, os incas eles estavam localizados numa região de montanhas. E como é, né, que essa região de montanhas eles iriam utilizar na agricultura? Como que eles iriam plantar? Então eles tinham que pensar em meios, né? Eles criaram então chamados terraços, né, para cultivar. Além disso, eles também, né, tinham a pecuária, o gado para o transporte principalmente, as lhamas e alpacas para tecido, matéria-prima, né? E eles eram, então, como eu citei antes, como eles tinham vários deuses, então eles eram politeístas. Seguindo para a última civilização de hoje, eu trago para vocês aqui os maias, né? E ali eu trago, então, que eles estão situados na atual cidade do México, mas eu também trouxe que os astecas estavam, né, na cidade do México. Mas dá para pensar assim, por quê? Porque eram civilizações, né, que eles estavam em diferentes épocas, né? Eles não estavam na mesma época ocupando o mesmo local, né? E ali também não é somente o México, né? Tinha parte da Guatemala, né? E outros, né, países. Viviam então em cidades-estado, né? Era um pouco diferente das sociedades que eu trouxe antes para vocês. Aqui eles tinham cidades-estado. O que é isso? Que elas eram independentes, né? Eles tinham território próprio, língua própria, né? Então não tinham grandes senhores cuidando e se comunicando, né? Aqui era diferente. A sociedade, então, deles também tinha, por exemplo, uma pirâmide que tinham acima, né? Na camada superior, os sacerdotes nobres guerreiros. Aqui eu trago para vocês, assim como nas outras, né? Elas têm algumas coisas, né, que a gente pode associar entre elas, que seriam então os camponeses ou agricultores, ou enfim, que eles faziam grande parte da sociedade, né? É a camada, né, que a gente conhece hoje como, né, uma classe média, uma camada média, né? E eles tinham, né, eram grande parte da sociedade, então eles tinham grande influência tanto na agricultura, enfim. Tinham também, né, escravos e artesãos, enfim.
se baseavam na agricultura também. E os maias, a gente conhece bastante eles pelo calendário maia, né? Se vocês recordam, né, 2012, o ano que acabava um ciclo, o fim do mundo. Então eles, né, focavam bastante na astronomia, na matemática, na arquitetura. E o principal que eu trago para vocês, né, como curiosidade desse povo, seria então esse calendário. O calendário é um pouco diferente porque ele tem ciclos, então ele acaba, né? Por isso que em 2012 seria o fim do mundo, porque seria um fim de um ciclo, não é mesmo? Trago então também que os maias são conhecidos por grandes templos e palácios, né? Grandes construções. Também eram politeístas e tinham sacrifícios humanos. Aqui trago também outra curiosidade, que era o jogo de bola, né? Que eles tinham mais ou menos o jogo que a gente tem hoje, se dividiam, né, em 2 grupos com uma bola, mas enfim, outros tempos. E aí, os maias, quando os espanhóis chegaram aqui, eles já estavam chegando no fim da civilização, né? Porque foi se acabando. Ali eu trago que não tem uma ideia do porquê o fim dessa civilização. Mas muitos estudiosos, historiadores, acreditam que foram a partir de muitas guerras, porque esses 3 povos eram grandes civilizações, mas para serem grandes civilizações eles precisaram ir conquistando outros territórios. E nem sempre era de bom grado que esses territórios ficavam depois para eles, né? Porque os povos começavam, né, a ir contra essas grandes civilizações. E aqui com os maias acredita-se que aconteceu isso também, né? Daqueles territórios que foram, né, dominados por eles serem contrários e irem, né, se revoltando. Também uma das ideias que a gente pode ter, então, seria que o fim dele chegou por causa dos espanhóis, né? A gente sabe que muitas doenças que esses povos não estavam preparados, né? Acredita-se. Então, cheguei ao fim dos meus slides, chego ao fim dessa aula, né? Espero que tenha ajudado bastante vocês. Qualquer dúvida é só chamar, né? Na aula lá eu deixei os meus contatos para vocês perguntarem qualquer coisa sobre a aula. Espero que todos fiquem bem. Grande abraço!